Só que, cara, não dá pra descartar o Flamengo em nenhuma das competições. Olha, se o Flamengo fechar o ano com todos os títulos aí, pra mim... Nossa, que exagero é esse, Cassiano? É verdade, pô. Pra mim... Claro, é. Nesse momento, para ganhar desse pragmatismo do Flamengo. Então, eu colocaria a vitória do Flamengo ainda por esse momento de pragmatismo do Tite, que tá jogando com resultado. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão e como a imprensa vem analisando os próximos jogos do Flamengo, o que esperar dessa temporada. No final de semana agora já vai ter o clássico contra o Vasco, ou seja, Mengão vai com tudo para esse clássico, um jogo difícil, como a gente bem sabe, né? O Flamengo deve ir com o time todo mesclado, porque na quarta-feira, já no meio de semana, terá o jogo contra o Peñarol, a primeira partida ali das quartas de finais da Libertadores, então deve poupar alguns jogadores. Contra o Vasco, porém, tem que ir pra cima para tentar buscar os 3 pontos, que serão importantíssimos pro Flamengo continuar brigando ali na ponta da tabela e quem sabe até levar esse título do brasileiro, né? Confesso que vai ser bem mais difícil levar o Brasileirão. O Flamengo pode vencer a Copa do Brasil, a Libertadores, porém o Brasileirão acho bem complicado, até porque alguns times já saíram da Copa do Brasil, já caíram na Liberta, então fica mais fácil para esses times focarem no Brasileirão, enquanto o Flamengo tem 3 competições para colocar um time misto aqui, outro time misto lá, e consequentemente você vai se enfraquecendo nos pontos corridos. Porém, vamos aguardar para ver o que a imprensa tá falando do Flamengo e como eles analisaram a última vitória do Mengão e também o que esperar para o restante da temporada. O link da Placar TV aqui da Imprensa Paulista estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Né? Chato, o Bahia, Não assusta, o ataque o Bahia do Bahia tem um é um bom ataque... meio campo, mas o ataque não funciona, né? Não vira. E a defesa também não é aquilo que a gente pode falar da defesa mais segura do planeta. A impressão que deu ontem é que o Flamengo fez aquele arroz com feijão, né? Já ganhamos a primeira na casa dos caras, lá na Bahia. Agora vamos administrar aqui. E os caras entram em campo, às vezes, pensando no que vem pela frente, entendeu? Vamos na manha do gato. E o que vem pela frente é o Flamengo e Vasco. O que vem pela frente já, né? E aí tem um Corinthians e Flamengo, com Corinthians em ascensão na Copa do Brasil, e aí tem duelo na Libertadores. Então é isso aí, cara. A gente vai criticar o Flamengo, pode jogar um futebol mais lindo, mais vistoso e tal. Só que, cara, não dá pra descartar o Flamengo em nenhuma das competições. Olha, se o Flamengo fechar o ano com todos os títulos aí, pra mim... Nossa, que exagero é esse, Cassiano? É verdade, pô. Pra mim... Claro, é possível. Vai passar pelo Corinthians? Pode ser, até acho que tem um certo favoritismo contra o Corinthians, tá na final. Libertadores... Vamos lá. Vocês não acham que o Flamengo tem chance de chegar à final também da Libertadores? Tem, claro. Eu acho que briga e briga forte. Forte, forte. E no Brasileiro, vocês sabem que eu tenho falado todo santo dia aqui, né? Pra mim, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, ok? Mas Flamengo e Palmeiras são times fortíssimos para ganhar o Campeonato Brasileiro. Esses caras estão acostumados. Eles sabem jogar o Campeonato Brasileiro. Eu Então acho, é isso. eu acho o seguinte, ninguém pode dizer que o Tite está decepcionando. Pra mim, ele tá mostrando exatamente para que ele foi contratado. Você contrata o Tite pra quê? Pra ser um time que toma poucos gols, seguro, que se classifica pra brigar por tudo, e ele tá entregando isso, né? Não é o futebol mais vistoso que o torcedor sonhava, mas é eficiente, né? 2-0 no agregado, tá tudo certo, mesmo com desfalques e tudo mais. É importante a volta do Arrascaeta, né? Muda muito o patamar do Flamengo tê-lo em campo, decidiu mais um confronto. Eu acho que é isso, o Flamengo ele segue forte em todas as frentes. Até disse isso em algum momento, que eu achava que o Flamengo deveria não priorizar, mas focar muito no brasileiro, porque já faz um tempo que não ganha, mas talvez seja o mais difícil hoje. Se você pensar assim, com o Palmeiras focado só no brasileiro, Botafogo muito forte também, não sei, talvez o Flamengo fique até mais forte nas Copas. E com chances totais do lance do gol, né? de ser campeão. Passe do Léo Ortiz, não é isso? Passe Muito de dois inteligente, tempos. né, o Bruno Henrique, pra achar o... Esse é um grande mérito do Bruno Henrique. Eu acho ele um jogador muito diferente por causa disso. Tem muito atacante aí que quer chutar todo torto pro gol e tal. Ele tem essa capacidade de enxergar o companheiro mais Antes de bem receber colocado, a bola, né? ele já sabe o movimento Ele é muito do Arrascaeta inteligente. que vai acompanhá-lo. E o Arrascaeta é inteligente para também não entrar em O Bruno Henrique não é um zagueiro vaidoso, né? Aliás, um atacante vaidoso, né? Porque ele não tem vergonha alguma de pensar ele que... não penteia o cabelo, Não, porque ele... Pro Bruno Henrique, ou fazer gol ou dar um passe tem o mesmo significado.
Tem atacante que, olha, eu vou consagrar o meu companheiro. Não, para ele a consagração tem o mesmo peso, tanto fazer como ceder um gol ao adversário. Por isso que é um jogador tão especial. E para mim, de 2019 para cá, além do Arrascaeta, é o jogador que, quando esteve em campo, para mim é o cara que sempre fez muito mais diferença no Flamengo. E esse é um que ficou um ano parado e voltou como se não tivesse... Demorou um pouquinho, que é normal, que é o que eu falo. 4, 5 meses e tal, mas agora que tá com confiança fortalecido, é um senhor atacante de futebol. Senhor. Que elenco que o Flamengo tem, né, gente? Olha só. Gabigol, aquilo que a gente já falou ontem, né? Tá ali, no processo de fritura. Esse nem vou falar mais nada. Mas Pedro machucado... falar assim, nós temos que falar muito do Gabigol hoje. Sim, então, falar da utilização, né? Porque tem informação importante, claro. E não é nem... Mas assim, Pedro fora. De La Cruz fora. Os reforços ainda não estão sendo utilizados da forma, né? Alexandre ainda não. Não podem jogar a Copa do Brasil. Pode. Agora vão jogar no final de semana. Então, o Plata que tá chegando. Cara, o elenco... Olha, o Flamengo pode reclamar de tudo. Menos de elenco. Menos de elenco, porque elenco tem. E aí, você viu como que é bom ter elenco? Porque você perde jogadores fundamentais aí, mas você tem outros que podem ocupar esse espaço. Isso é mérito do Flamengo, de anos trabalhando bem na sua saúde financeira, uma torcida que lota estádio, tá tudo certo. É tudo mérito do Flamengo, não tem o que falar. E do Marcos Braz para contratar. Ele pode ser péssimo, na minha visão, na gestão de vestiário em alguns momentos, demorou para fazer algumas reformulações, gestão de escolhas de treinador e tudo mais. Agora, mercado é com ele. O cara é um monstro. Bom, eu adoraria. Técnico mesmo, adoraria ter o Marcos Braz como um superintendente executivo de futebol do meu time. Porque não te deixa faltar. Né? Aquele cara que, em termos de fartura na mesa, no Flamengo não falta pão, não falta queijo, não falta presunto para tomar café da manhã. Sobra. Né? Então, esse cara, pro meu time, seria fantástico. Mas aí eu tenho uma crítica quando sobra. Eu aprendi em casa lá que a gente nunca pode deixar comida no prato. Coma o necessário. Né? O que é isso? Qual é a figura? É o Gabigol. Claro. O Gabigol é aquele prato caro, você gasta um dinheirão, fica lá em cima da mesa e ninguém saboreia. Ontem teve uma declaração do Marcos Braz, né, Quesada, sobre o Gabigol. O Gabigol entrou no jogo ontem, né? Entrou no lugar do próprio Arrascaeta, né, Luizinho? Que pediu para sair, estava cansado. Mas o Marcos Braz deu uma declaração ontem praticamente encerrando a trajetória. Mas aí, o Quesada, antes de passar pro Quesada... Não interpretei dessa forma não, Flavinho. Não? Ele falou, infelizmente... Ele falou, não é impossível, mas pouco provável diante do que tá... eu acho que acabou. O que ele falou... o que ele falou foi que se não fosse a lesão do Pedro, dificilmente ele teria minutos para jogar. Isso, e que agora com a lesão do Pedro se abre uma nova oportunidade para ele ser importante como já foi outras vezes. E aí depois eles vão pensar em renovação no final do ano, mas eu não interpretei. Assim, na verdade, eu acho que o Gabigol agora tem uma oportunidade tanto. Não, por enquanto não. Se ele for escalado, em algum momento ele vai ser escalado, porque não vai ter o Pedro esse ano, pô, eu não duvido nada do Gabigol entrar aí e decidir jogos. A minha leitura foi outra. A minha leitura isso aí já era pra nós. Não, ele não fala mais do Gabriel com o mesmo carinho, com o mesmo afinco, né? Isso é um fato. Isso tá nítido que não tem mais... Vai pro Corinthians. Olha, se for pro Corinthians, pra qualquer clube do Brasil, ele pode ajudar. Ele tem que querer, o que é hoje a grande dúvida, né? Depay e Gabigol não cabe junto mais não, viu? Na cidade. Na cidade, vai ser muita música, muita festa. Mas assim, Quesada, eu sou do tipo que, beleza, você pode ter luxos no banco de reservas que possam parecer supérfluo, mas que aí vai da perspicácia do técnico de rodar esse time e dar a minutagem correta. O problema é que existe, na minha visão, uma sabotagem clara do Tite com ele. Também. Tem, isso é claro. Mas... Ele não se ajuda. Mas, ao mesmo tempo, o treinador tem que... Se o treinador quiser limpar a barra dele, ele fala assim, Gabriel, é o seguinte, eu tô te dando minutagem. Eu vou te dar minutagem até o fim do ano. Se você não fizer gol, não jogar, o problema vai ser seu. Porque aí eu vou virar público no fim do ano e falar assim, olha, vocês pediram pra pôr o Gabigol, eu coloquei em todos os jogos. E coloquei com tempo hábil em todos os jogos do cara dentro de campo tentar resolver.
Se ele não teve gols suficientes, assistências suficientes, participações suficientes, agora vocês estão percebendo quem tinha razão. É isso que o Tite tem que fazer. Só que ele, ao mesmo tempo, se chegar ao fim do ano e falar, olha, ele não aproveitou a chance, hoje todo mundo tem motivo de falar, tudo bem, ele não aproveitou a chance, mas você também não deu. Mas acho que ele não vai dar minutagem sem ter essa convicção a partir de treinamento, né? Bom, mas de qualquer maneira, o Flamengo muda a chavinha agora. Esse fim de semana tem o Clássico dos Milhões. É o nome desse grande clássico pelo Campeonato Brasileiro Betano, Flamengo e Vasco no Maracanã. O jogaço que a gente vai falar sobre ele em instantes. Vamos falar dele agora, Piquelete? Pode ser? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, a gente tem agora aqui o nosso palpite betano e para esse jogo, e vamos dar também para Botafogo e Corinthians também. Vamos dar esses palpites agora, Piquelete? Em que ordem você prefere? Vamos lá. Aí estão as odds para este jogo neste momento no site da Betano, no aplicativo da Betano também. Vitória do Flamengo está pagando 1,70, vitória do Vasco 5,20. O Vasco, caramba, portanto, é o azarão nesse jogo, e um empate 3,75. Favoritismo claro pro Flamengo, pelo menos nas odds da Betano. Começa você, Luiz Castro, com o seu palpite betano para Flamengo e Vasco neste domingo. Eu iria nesse empate, que tá pagando bem, e que eu não vejo esse favoritismo tão maior pro Flamengo nesse momento, né? O Vasco vem animado aí com a classificação, inclusive fazer uma propagandinha rápida aqui, Flavinho, esse argentino capitão artilheiro do Vasco que tá ali na arte, Verratti, concedeu entrevista para nós recentemente. Ontem a gente abriu um trechinho dela no site e nas nossas redes sociais. Em breve vai ser uma das atrações da nossa revista. Na entrevista ele diz que planeja se aposentar no Vasco, seguir no Vasco e ser campeão da Copa do Brasil. Então, muita coisa legal, a gente vai contar a história desse jogador. Eu apostaria no empate. Empate. Tá aí a carinha do Luiz ali no empate. Impressionante como os jogadores argentinos, eles se apaixonam por alguns times do Brasil, né? Caleri, que teve essa relação que ele é muito rápida com o São Paulo. O Verratti agora também com o Vasco. Lucero no Fortaleza. Internacional. Lucero no Fortaleza. Os melhores 9, talvez, hoje do Brasil. Voivoda no Fortaleza. Argentino se amarra mesmo, né, cara? Quando ele se apaixona e não larga mais. Muito o nosso campeonato. Muito bacana. Quesada, seu palpite para palpite betano para Vasco e Flamengo e Vasco. Gabaritei na Copa do Brasil, tudo que eu falei aconteceu, hein? Vasco, Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo classificados. Aí é o seguinte, na hora que for apostar, gente, para quem não tá muito consciente de como se faz a aposta, deixa o coração de lado e pensa só no din-din, né? A melhor coisa seria apostar aí nessa vitória do Vasco, porque tá pagando bem, rapaziada. 5,20 é uma grana boa. Agora, vou analisar futebolisticamente falando. Futebolisticamente. Tá? Eu acho que esse é um jogo para empate. Inclusive, aqui nos meus palpites, no palpitômetro aqui que tá no nosso Insta, eu botei empate nesse jogo. Empate? Não, mentira. Não? Eu botei vitória nesse jogo. Vitória de quem? Do Flamengo. Então o Quesada vai Pode botar a vitória do Flamengo. Eu sei que, gente, não tá pagando tanto quanto o empate. Ele mudou, bota no Flamengo. Não, pode botar no Flamengo lá. Olha lá o Quesada. A carinha do Quesada. Eu tô com uma puta cara de tonto aí, já tem uma cara de tonto. Vê se melhora esse negócio aí, pô. Os caras da arte também parece que são nossos amigos. Eles adoram, gente. Pô, melhora esse negócio então, aí, pô. O Quesada vai ali no palpite betano do Quesada. Vamos no Vitória. No Vitória do Flamengo. Pode deslocar a carinha do Quesada ali, por favor. Ou seja, uma vez colocou aí... Já era, Quesada, agora aí... Nós vamos... Vai trocar já, Quesada. Enquanto isso, elabore o seu palpite, Betano Facincani. Primeiro turno 6-1, né? E Vasco. Putz, é mesmo, teve isso, né? Verdade. Primeiro turno 6-1. É claro que é um outro Vasco completo, né? Aliás, o Vasco tá com um bloqueio recente nesses jogos contra o Flamengo, né? O Vasco tem jogado algumas partidas até com mais ímpeto, com mais coração. Não, essa do 6-1 foi uma tragédia. É um jogo catso nem. Aliás, o Vasco começou ganhando de 1-0. Sim. Tá? Depois foi um... ele cutucou a 11, tomou 6. Mas ainda não vejo o Vasco, mesmo na evolução, nesse momento, para ganhar desse pragmatismo do Flamengo. Então, eu colocaria a vitória do Flamengo ainda por esse momento de pragmatismo do Tite, que está jogando com resultado. E o Vasco
tem precisado aí passar um pouquinho mais de confiança. Não que não esteja passando, porque o Vasco já cresceu ao ponto de estar brigando por Libertadores do Campeonato Brasileiro, está na semifinal da Copa do Brasil, mas ainda está faltando um quesinho a mais para ganhar de um Flamengo que é sem graça, mas que é pragmático. Palpite betano do Felipe Facincani, ao lado ali do Quesada. Quesada, olha, você sempre teve a vantagem. Você falou que você tava com cara de bobo, mas quando bota a cara do Facincani do lado, a sua cara fica linda. Que maldade. Conseguiu ofender nós dois ao mesmo tempo. Agora eu quero ver se você vai betano, quero ver a cara dele agora. Você ama o Flamengo. Eu gosto muito do Flamengo. Assim, joguei lá, fiz gol. Sabia que eu fiz gol numa peneira? Não, imagina. Tava lá, o Zico cruzou e eu fiz o gol. Aí chamaram o Zico pra ser profissional e eu não. É uma injustiça. Ou foi contra, né? Claro. Por conta disso, o meu palpite é... o Flamengo jogou ontem, quinta-feira. Ele nunca volta no Flamengo. Menos tempo pra descansar. Mas que o Flamengo joga quando? Daqui a 3 semanas? Não, mas é menos tempo pra descansar. Aí, futebol é assim. Meu palpite é Vasco. Pode botar. Sempre ele volta contra o Flamengo. Se jogar Flamengo e Ibis, ele volta contra o Flamengo. É inacreditável, né? Que a gente sabe que o Flamengo tá se preparando. É um jogo difícil, como foi comentado mesmo, né? O Flamengo tem um dia menos ali de descanso, né? Porém, é uma equipe muito forte, a equipe do Flamengo, que apesar dos desfalques ali, apesar dos diversos jogadores que estão lesionados, alguns estão voltando, né? Como o caso do Arrascaeta. Talvez o Arrasca jogue alguns minutinhos, pode não começar como titular, porque vem de uma sequência de lesões ali, né? Então o Flamengo vai com um time ali alternativo. O Everton Araújo, que é um menino volante, jogou muito bem a última partida. Quem sabe ele possa voltar a atuar como um titular ali. Léo Ortiz tomou conta da volância do Flamengo, tá jogando uma barbaridade no meio de campo. Então o Flamengo pode colocar alguns jogadores ali que não estão atuando tanto, como o caso do Matheus Gonçalves, do próprio Lohan. Tem muitos jogadores que estão pedindo passagem há muito tempo, porém o Tite tem essa mística, né, de não colocar jogadores jovens, procurar pelos caras que já estão ali mais fortes, mais cascudos no futebol, né? Então ele dificilmente opta por um jovem ao invés de colocar um jogador mais experiente. Então essa é uma grande dificuldade que o Tite tem, ainda mais no comando técnico do Flamengo. Mas o que a gente sabe é que o Mengão vai pra cima. Acredito que o Flamengo possa vencer esse jogo sim. A torcida vai apoiar. Lembrando que o jogo será no Maracanã, meio a meio, né? 50% de flamenguista e 50% também de vascaíno. Assim como foi no primeiro turno, naquele 6-1 espetacular do Mengão. A gente espera que o Flamengo possa repetir também uma nova atuação boa contra esse time do Vasco. E certamente será um grande jogo. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!